Bom dia! Então, muito bom estar juntos mais uma vez, tomando café com Cristo e transmitindo a mensagem de esperança. Essa semana nós estamos estudando o livro de Filipenses, então podem abrir suas Bíblias em Filipenses capítulo 3 hoje. Então, segunda, estudamos capítulo 1, ontem capítulo 2 e agora nós estamos em capítulo 3, e nós queremos lembrar também que essa semana nós temos uma novidade, que na sexta-feira nós temos o que se chama A Bíblia Tem Razão. A Bíblia responde, verdade, toda pergunta, e nós queremos que todos que querem enviar algumas perguntas, né, umas dúvidas. Tem vários meios pelo qual você pode enviar, ou pelo WhatsApp, ou pelo mensageiro, e-mail, sala de bate-papo do YouTube. Até pode levar suas perguntas, passar na igreja, dar para a tia Neuza. Então, qualquer forma que você ache melhor. E nós vamos pegar essas perguntas e toda sexta-feira nós vamos ver como a Bíblia sempre tem razão e responder as perguntas e as dúvidas que as pessoas mandam. E quem sabe que essa sexta-feira a gente leia uma pergunta que você tem, uma dúvida que você tem. Mas mesmo separados, vamos focar na nossa vida espiritual, e nós vamos fazer a leitura hoje em Filipenses capítulo 3. Não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero incentivá-los na sua leitura pessoal em casa. Fazer a leitura desse livro de Filipenses, você vai receber uma grande bênção. Esse livro de Filipenses fala 19 vezes, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, fala sobre alegria, gozo, regozijo. É interessante, quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava numa festa de aniversário, ele não estava num casamento, ele estava na prisão. E ele falou muitas vezes como nós podemos ter alegria em face à adversidade. Mas agora, capítulo 3, a Bíblia nos ensina, versículo 1 diz: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Agora, vamos para o versículo 12. A Bíblia diz: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina, ele diz que ele não tenha alcançado. Então ele nos ensina que Deus, quem começou uma boa obra em nós, ele vai aperfeiçoando. A gente ainda não chegou naquele ponto de perfeição, de onde que nós queremos chegar, mas Deus está fazendo uma obra em nós, e nós temos que entender que as adversidades, as provações que vêm na nossa vida é porque Deus tem um propósito. E nós podemos ver em capítulo 1 como que Deus tinha um propósito em colocar Paulo, que era um grande pregador, num lugar isolado, né? Colocou ele na prisão. Ele estava numa cela, bem dizer, de quarentena. Mas ele diz em capítulo 1, versículo 12, como que aquele acontecimento serviu para que o evangelho fosse pregado e expandido para outros lugares. Outras pessoas ouviram o evangelho, então, através daquele acontecimento. Mas daí, capítulo 2, ele fala que nós podemos experimentar aquela alegria, aquele gozo, a vitória, enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. O crescimento espiritual é muito importante para a nossa vida. Portanto, ele diz no capítulo 2, versículo 12, desenvolvai,
operai a vossa salvação, para que vai desenvolvendo, crescendo. Ninguém gosta de adversidade, mas adversidade é necessário para o nosso crescimento espiritual. O George Mueller, ele disse certa vez, embora as evitemos o mais possível, as dificuldades, as limitações, os obstáculos, as perdas e danos são precisamente as agências que Deus usa para nos ajudar a crescer. Como um bebê desenvolve os membros através de exercício e alimentação, também no sentido espiritual, o cristão se torna forte através de adversidade. Então nós podemos ver como que Deus está querendo nosso crescimento espiritual. Em 1916, houve a morte de uma pessoa interessante. Aquela pessoa que morreu se chama de Betty Green. E ela entrou para a história como a mulher mais sovina, a mulher mais pão de duro da América. No entanto, quando ela morreu, ela deixou um valor estimado naquela época a mais de 100 milhões de dólares. Sabe, 100 milhões de dólares é muito grana hoje, mas já pensou, em 1916 era muito mais. Mas essa mulher era conhecida como a mulher mais pão duro da América. Por quê? Porque mesmo com todo aquele dinheiro que ela tinha, ela comia mingau de aveia frio. Ela nem esquentava, porque ela não quis gastar gás da cozinha. O seu filho, ele sofreu até de amputar o seu braço, porque ela demorou tanto tempo para encontrar o atendimento gratuito da SUS para resolver o caso dele. Ela não quis pagar o médico para cuidar do filho dela. Ela era rica, no entanto, ela desprezou o valor daquilo que ela tinha e ela escolheu viver como uma coitada. E alguém diz, ela é muito excêntrica. E sem dúvida alguma, ela era excêntrica, mas também eu acho que ela era maluca, né? Porque aquela mulher, ela morreu antes do tempo, porque ela sofreu um derrame, porque ela estava numa fila discutindo com a pessoa sobre o preço do leite naquele mercado. Então, uma pessoa que tinha 100 milhões de dólares quando ela morreu, e ela desprezou tudo aquilo que ela tinha. No entanto, muitos cristãos hoje que vivem como Betty Green. Claro, nós não temos 100 milhões de dólares, nem 100 milhões de reais. A maioria são pessoas de classe média para média baixa. Não temos tantas condições como ela, mas nós temos muito mais em Cristo Jesus. Foi para cristãos assim, desse tipo, que Paulo escreveu a carta de Filipenses. Capítulo 3, versículos 7 e 8, veja comigo. Ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Valorize a sua vida com Cristo. Então, não despreze a sua vida espiritual. Deus oferece uma vida de vitória. Nós temos um bom exemplo disso através da vida de uma pessoa meio desconhecida no Velho Testamento. Ele se chama de Jefté. Jefté, ele tinha um passado bem atribulado. Ele tinha um passado que não era daquele que, ele, bem dizendo, como a gente usa aquele termo, nasceu num berço de ouro, ou nasceu num berço evangélico. Então, não foi no caso de Jefté.
A Bíblia fala em Juízes, capítulo 11, que Jefté, ele nasceu, foi fruto de um pecado. Ele foi fruto de um pai infiel. Versículo 1 de capítulo 11 de Juízes, a Bíblia diz: era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Então o pai dele era infiel, a mãe dele era prostituta. Mas mesmo assim, Deus olhou para a vida desse jovem, ele falou que é um homem valoroso. Aquela palavra valoroso, né, quer dizer muito valor. Outros lugares na Bíblia fala valente, né? Então, quando a Bíblia fala, quando Deus chama alguém de muito valor, quer dizer ele tem valor para Deus. Deus chama um homem, ele não mede o seu valor no que ele é, mas ele mede o seu valor naquilo que ele pode ser. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus escolheu usar os homens simples naquela época. Pescadores, eles não eram como os escribas, os fariseus, os profetas do templo. Eles eram homens indoutos, eles eram homens comuns, eles eram homens como eu e você, pessoas comuns. Mas ele não escolheu aqueles homens por aquilo que eles eram, mas ele escolheu por aquilo que eles poderiam ser. Ele diz que vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Deus quer fazer de nós também pescadores de homens. Ele quer fazer de nós homens e mulheres de Deus. Em Juízes capítulo 11, a Bíblia relata a triste história desse jovem Jefté. Ele enfrentava uma verdadeira crise de identidade. O pai dele era infiel, a mãe dele era prostituta. A Bíblia fala, capítulo 11, como ele havia sido criado num lar onde todos rejeitavam ele. A Bíblia diz, versículo 2, como que ele foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi até expulso de casa. Versículo 2, eles disseram para Jefté: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. E daí, versículo 3, então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Sabe, na terra de Tobi, a Bíblia diz, os homens de Tobi eram levianos e se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Aquela palavra leviano quer dizer o pessoal de Tobi, esses homens de Tobi, eles eram uma máfia de Tobi. Eles eram marginais. Eles eram pessoas que não consideramos, né, gente boa. Então, Jefté tinha tudo indo contra ele. Ele vivia num lar dominado por ressentimento, rancor, mas nem por isso ele ficou amargurado. E ele não deixou que o seu passado atrapalhasse o seu serviço para Deus. Como as pessoas muitas vezes usam os acontecimentos, os abusos do seu passado de impedir a sua vida com Deus hoje, de tirar a alegria da vossa salvação, de tirar a alegria de servir a Deus. Como diz o versículo 12, 13 e 14 desse capítulo de Filipenses, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Não pode ficar olhando para trás. Não importa se não teve um bom começo na sua vida. Deus tem um plano maior para a sua vida. Jefté, ele reconheceu que Deus tinha um propósito para a vida dele. E nós podemos ver também aqui
capítulo 3, versículo 1 a 12, como que nossa vida tem valor perante Deus. Jefté, ele reconheceu que o seu passado não podia atrapalhar o seu presente. Ele não deixou que seu passado atrapalhasse o presente. Versículo 3 a 16 de Filipenses nos ensina que não deve olhar para trás, mas deve olhar para Jesus. Mesmo que as pessoas tenham te decepcionado, tira os seus olhos delas e olha para Jesus. Ele, Jefté, ele olhou para Deus, ele olhou para o Senhor. E realmente a nossa igreja, toda igreja, como a gente sempre fala, não é um museu, né, para enfeitar de santos, mas a igreja é um hospital para tratar os pecadores doentes. Como Jesus falou, quando eles presenciaram Jesus comendo, bebendo com os publicanos e pecadores, eles criticaram Jesus. Mas Jesus respondeu, quando eles perguntaram por que come com publicanos e pecadores, ele respondeu assim: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, porque ele não vinha a chamar os justos, mas os pecadores a arrependimento. Não podemos determinar as provações que vêm em nossas vidas, não podemos determinar quem são nossos pais, não podemos determinar onde nós nascemos, não podemos determinar de que tipo de lar que nós vimos, mas nós podemos determinar como nós vamos reagir para aquelas circunstâncias de nossas vidas. Ou nós podemos ficar rancorosos, com ressentimento, culpando os outros, ou nós podemos esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para o que estão diante de nós e prossigo para o alvo. Jefté, ele reconheceu que o seu sucesso dependia da sua vida com Deus. E, portanto, ele fez um voto com Deus. E Deus deu uma grande vitória para ele. E Deus usou a vida dele. E Deus pode usar a sua e a minha vida também. Olha e pense naquilo que nós lemos aqui em Filipenses. Esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de nós, prossigo para o alvo. Nós vamos nesse momento orar e ter um tempo de reflexão e ouvir essa música. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.